Queridos, é com muita alegria que hoje eu estou aqui incumbido de trazer uma reflexão da palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento, em primeiro lugar ao Senhor, que tudo é para a honra e para a glória dEle. Para quem não sabe, eu estive o ano passado fazendo uma cirurgia de um câncer no intestino e foi um momento difícil na minha vida. Mas para a honra e glória do Senhor, a cirurgia ocorreu satisfatoriamente e hoje eu estou em acompanhamento, mas sem a necessidade de fazer quimioterapia nem radioterapia. Então eu quero agradecer essa igreja que eu tenho certeza que orou por mim. Eu tenho ido em algumas igrejas e tenho dado esse testemunho daquilo que Deus fez e está fazendo. Então eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem orado, que tem intercedido pela minha vida. E eu quero falar nesta noite sobre esperança. Nós estamos já no 8º dia do ano novo e nada melhor do que esperança. A esperança para um novo ano e uma nova vida. Sem esperança a gente não caminha. Sem a esperança, nós não perseveramos. Sem esperança, nós não conseguimos nos manter de pé. E esse texto que escolhi, Isaías 40, 31, é um texto que tem falado muito ao meu coração. Ele sempre me acompanhou, desde a minha conversão. Eu achava lindo esta figura, não é? Este paralelismo que é usado da águia. E ali no hospital, esse texto sempre vinha à minha mente e eu então quero compartilhar com os queridos irmãos. Abra sua Bíblia ou acesse e nós vamos fazer a leitura do profeta Isaías. Está ali mas tem versões diferentes. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É comum, no início do ano, fazermos pedidos por bênçãos, por proteção, fazer promessas, planejamentos. Mas uma coisa, queridos, que sempre me vem à mente durante esse momento de início de um novo ano, é que o mais importante não são as bênçãos, o mais importante não são as coisas que nós pedimos, os planos que nós fazemos, os projetos que nós sonhamos, mas é a presença gloriosa do Salvador em nós. Porque se nós não tivermos a presença do Senhor, dificilmente nós teremos um ano novo, uma nova vida. Me faz lembrar a experiência de Moisés, lá em Êxodo 33:15. Moisés diz para o Senhor: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. E dessa mesma forma, nós podemos, nesta noite, pensar: se não for a presença do Senhor, o Senhor não nos faça seguir esse ano que nós estamos vivendo. Portanto, a maior necessidade na vida de cada um do ser humano não são as bênçãos, não são as posses, as coisas desse mundo. Elas são legítimas, com honestidade, nós só podemos alcançá-las. No entanto, o mais importante é a presença do Senhor. É essa presença que faz a diferença. É essa presença que fez a diferença na minha vida, ali naquele dia 2 de outubro, quando eu passei pela cirurgia de 8 horas ali e eu confesso aos irmãos que para mim, eu tinha chegado à reta final. Eu venho de uma família mineira que é muito comum morte por câncer. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei assim bastante inseguro e vinha à minha mente: Senhor, chegou minha hora. Mas queridos, eu me sustentei na palavra do Senhor, coloquei
os joelhos no chão, a igreja em oração, e hoje eu estou aqui para dar esse testemunho do quanto Deus fez e ainda está fazendo. E eu escrevi lá naquele hospital, ainda sob o efeito de uma anestesia, alguns versos que eu quero compartilhar com vocês. Deus anima e encoraja. Seja qual for a situação, Deus não muda a sua posição. Ele está sempre à disposição para o pecador conceder-lhe o perdão. Em momentos de adversidade, quando as tempestades da vida parecem nos engolir, é fácil perder a esperança e até mesmo sentir a vontade de tudo desistir. No entanto, a palavra de Deus nos lembra: Deus é nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia, que mantém a chama da nossa fé sempre acesa. É importante lembrar que não estamos sozinhos nas dificuldades e adversidades. Muitas vezes, ao olharmos para as nossas vidas, nós vemos que são ricas oportunidades. Experimentemos, pois, o poder de Deus através de cada uma dessas oportunidades, pois Deus transforma nossas lutas em testemunhos de fé que impactam vidas de verdade. Cada desafio enfrentado pode se tornar uma história de fé e superação, um testemunho que glorifica o Senhor e fortalece a vida do cristão. Hoje eu posso testemunhar que Ele é o Deus da provisão, que nos momentos mais críticos Ele dissipou a dúvida e acalmou meu coração. A cada dia a minha fé se torna mais forte e, para a glória de Deus, vou seguindo em frente com confiança, pois o que nele espera, a bênção sempre alcança. Confiar no Senhor, mesmo diante de um diagnóstico desanimador, é desafiador. Porém, não confiar é um desatino, é uma ofensa ao Senhor. Ao olharmos para as nossas vidas, podemos ver que cada adversidade é uma rica oportunidade para experimentar o amor de Deus e a sua fidelidade. Ah, queridos, Deus nos chama para confiar nele, entregar as nossas preocupações e acreditar que Ele a solução sempre tem, e em todas as coisas Ele está sempre trabalhando para o nosso bem. Lembre-se, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Que possamos então ser testemunhas vivas da sua graça, compartilhando nossas histórias, inspirando outros a crer de todo o coração, que mesmo em meio às lutas e adversidades, Deus é sempre a nossa salvação. Amém. Esse texto, como eu disse, marcou a minha vida, e é uma passagem poderosa, que tem trazido conforto e esperança para muitos ao longo dos séculos. O profeta Isaías escreveu este texto num contexto de exílio, um contexto bastante complicado para o povo de Deus. Mas Deus colocou nos lábios deste profeta um texto, uma palavra de encorajamento. O capítulo 40, todo ele, antes dos versos 29 a 30 e 31, é um contexto de sofrimento, um contexto de castigo por causa do pecado, né? Mas o Senhor não desamparou, o Senhor permitiu que o povo passasse por aquele momento, mas Ele não abandonou. E a mesma coisa acontece conosco. Estamos diante de um novo ano, e nós podemos ter certeza de que Deus está conosco nesse novo ano, e Ele está preparando. Mesmo que o ano que passou tenhamos tido experiências negativas, seja na saúde, seja nas finanças, seja problema, contexto familiar, mas de uma coisa nós temos certeza: o nosso Deus continua nos abençoando, Ele continua nos protegendo e nos guardando. E essa promessa é incrível,
mas para aqueles que confiam no Senhor. Vejamos então o que significa essa porção da palavra do Senhor. São palavras proferidas pelo profeta, não é? Um poderoso lembrete sobre a força e a renovação que vem de Deus. Queridos, como é bom ter esta certeza, saber que nós temos um Deus que renova as nossas forças. Mesmo que estejamos passando por uma situação crítica, que aos olhos da ciência, da medicina, seja a última palavra, mas eles esquecem que a última palavra quem tem é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu experimentei isso ali naquele hospital, quando alguns vinham me ligando, dizendo, esse negócio de câncer, isso é um problema, mas meu querido irmão, eu digo para ele, meu Deus é maior do que qualquer câncer, qualquer dificuldade. E Deus continua sendo Deus, quando Ele cura, quando Ele não cura. Deus continua sendo Deus, quando Ele permite o sofrimento, quando Ele livra do sofrimento. Cabe a nós simplesmente confiar, fechar os olhos e confiar, porque Ele tem o desfecho final sempre melhor para cada um de nós. Então, como eu falei, contexto histórico, exílio babilônico, período de sofrimento, desânimo para o povo de Israel. Eu não sei qual é a sua realidade. Às vezes a gente pensa assim, virou o ano, acabou o sofrimento. Mas não, se no dia 31 eu estava com sofrimento, com problema, dia 1º, mesmo que tenha mudado a página do calendário, mas eu continuo sofrendo, eu continuo com dores. Não é um estalo de dedo. Portanto, é necessária a presença do Senhor conosco. Se nós queremos verdadeiramente um ano novo, vida nova, nós precisamos nos achegar cada vez mais ao Senhor. Nós temos que estar cada vez mais próximos dEle, porque Ele sabe qual é a maior necessidade. Ele já está no futuro. Então não cabe a nós vivermos uma vida alheia ao Senhor, mas sim debaixo da orientação da mão do Senhor. Durante o exílio, o povo de Israel estava longe da sua terra natal e sentiam-se abandonados por Deus. Meus amados, mas Isaías 40, Deus usa o profeta para trazer uma palavra de ânimo e encorajamento. Lá no versículo 1, diz assim, consolai, consolai, meu povo, diz o vosso Deus. Neste início de ano, a palavra do Senhor vem de encontro ao meu coração e ao seu coração. O Senhor traz consolo. Eu não sei como que você adentrou para 2025, mas uma coisa eu tenho certeza. Se você colocou nas mãos do Senhor, nos seus planos, de acordo com os planos do Senhor, tenho certeza que serão bem-sucedidos. E o Senhor então promete restauração de Israel, e assim os preparando para o retorno, trazendo uma mensagem poderosa. Então esse capítulo 40, destaca a grandeza, o contexto teológico desse versículo, fala da grandeza de Deus, fala da soberania de Deus, descrevendo-o como um pastor. Olha o verso 11 que diz, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Desculpem, é o 11. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Olha o cuidado de Deus. Deus, Ele não nos abandona. E inimigos aqui, nós podemos pensar nas circunstâncias, nos problemas de saúde, os problemas financeiros, tudo aquilo que vem de encontro a nós, mesmo nesse novo ano. Mas se nós confiarmos no Senhor, nós temos essa certeza que a proteção, o cuidado do Senhor vem. E no capítulo 40, verso 31, seu final, Deus promete renovação, força àqueles que nele confiam. Esta mensagem de encorajamento afirma que a confiança em Deus trará vigor, trará renovo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Portanto,
oferece uma poderosa mensagem de conforto e de esperança para um povo em sofrimento e para nós hoje, neste ano de 2025. O contexto literário, eu já falei do histórico teológico, o contexto literário, ele se encontra aqui neste versículo, quando nós vemos aqui essa conjunção adversativa, mas. Aliás, toda vez que a Bíblia tem um mas, vem coisa boa aí, vocês já observaram? Mas, o Senhor entra em ação. E nesse texto aqui, nós vemos isso, mas, o exílio, sofrimento, distante da cidade santa, mas, aqueles que esperam no Senhor, eles alcançarão a vitória. Mas interessante que esperar no Senhor não é uma atitude passiva, cruzar os braços e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É esperar no Senhor atitude, com a proatividade, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, pregando o Evangelho, visitando pessoas, ajudando aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão mais fracos na fé. Essa deve ser a nossa forma de esperar, uma demonstração de fé ativa, ou seja, colocar a nossa confiança total em Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nós já ouvimos aqui do nosso pastor as inúmeras, 8.500 promessas que Deus tem para cada um de nós. Portanto, nós devemos nos apropriar, confiar, porque Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Portanto, esperar no Senhor implica em manter uma fé firme e contínua, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de um diagnóstico que parece que o chão vai sumir, parece que tudo está terminado, mas é nessa hora, queridos, que nós devemos exercitar a nossa fé e colocar a nossa esperança no Senhor, porque a espera não é fácil. Aliás, nós somos uma geração que não tem muita paciência para esperar, não é isso? É conhecida a geração fast food, tudo é no estalo. As crianças já nascem com essa característica, tudo rapidinho, mas nem sempre é assim. No plano divino, muitas das vezes, a espera é o processo, é tratamento. Portanto, nós devemos esperar. O salmista no Salmo 27, 14, diz assim, espere no Senhor, seja forte e corajoso, espere no Senhor. Queridos, por mais que a espera nos deixe desconfortáveis, às vezes ansiosos, mas no Senhor vale a pena sempre esperar. Mas é uma espera ativa, e essa espera ativa, ela envolve algumas coisas, por exemplo, a oração, a conversa com Deus, a entrega sem ressalvas. E muitas das vezes nós entregamos, mas ficamos ali querendo dar um jeitinho, querendo ajudar Deus, como se Deus precisasse de ajuda. É uma entrega, uma espera total, na confiança de que Deus agirá da melhor forma. Porque diz Paulo em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É uma confiança que se manifesta em ações, não é uma confiança reducionista, de braços cruzados e ali aguardando a volta de Jesus. Não, essa não é a postura correta. A postura correta é de alguém lutando o bom combate. Paulo, ele nos dá exemplo claro acerca disso. Até o fim, ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Mas esperar é a primeira atitude. A segunda é renovar. Aí é gostoso, né? Deus renova as nossas forças. Em momentos de fraqueza, cansaço e desânimo, Deus nos oferece uma renovação espiritual, emocional e física. Portanto, nós devemos e podemos confiar que Ele se manifestará trazendo renovo. É o que o texto nos afirma aqui no verso 31,
os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas aqui não está falando de ir para uma academia, não está falando aqui de tomar suplementos para ter as forças renovadas, não está aqui falando, né, de isotônicos e tudo mais. Aqui está falando da presença do Senhor, a renovação que vem de uma vida próxima de Deus, de uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. E, portanto, não é uma renovação, a renovação não é automática. A renovação, ela demanda um esforço, no sentido de trabalhar esta renovação a cada dia. E é o Senhor que nos oferece esta renovação. Não apenas um reabastecimento físico. Eu ouvi alguém pregando sobre isso. Reabasteça o seu tanque. E até é uma figura de linguagem que realmente, muitas das vezes, iniciamos uma viagem e esquecemos de reabastecer, e aí quando chega mais ou menos na metade, fica a pane do tanque vazio e complica toda uma viagem, né? A mesma coisa no virar do ano, nós temos que reabastecer o tanque, porque senão nós vamos ficar pelo caminho. Quantos, lá fevereiro, março, já não tem mais, porque não reabasteceu na fonte genuína de vigor e de vida, que é o Senhor. Então a vida, nós precisamos renovar as forças, é na presença do Senhor. É não somente física, mas emocional. Aliás, é uma das maiores necessidades nossas. As crises emocionais, as doenças psicossomáticas são as mais prevalentes nos dias de hoje. Portanto, nós precisamos de revigoramento físico, emocional, mas acima de tudo, renovar as nossas forças espirituais. Porque nada adianta vigor físico aparente, mas uma alma empedernida, uma alma ressequida pelo pecado. Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, nos diz assim. Paulo fala sobre a graça de Deus sendo suficiente. E ele diz que o seu poder se manifesta na fraqueza. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Este versículo, queridos irmãos, nos lembra da nossa fraqueza. Aliás, a experiência que eu tive ao receber um diagnóstico, a primeira foi: eu não sou nada. Eu estava vivendo normal até julho de 2024, eu não sentia nada, me alimentando bem, jogando bola, andando de bicicleta, e vindo para os cultos, viajando pelo Projeto Gama, que eu faço parte, não sentia nada. Ia ao banheiro normalmente, e de uma hora para outra, o chão desapareceu. Câncer. Nós precisamos te operar. Tudo assim, no fast food. Isso me abalou, irmãos. Tanto eu como a minha esposa, minha família. Mas, queridos, ao mesmo tempo que o chão sumiu, as pernas fraquejaram, eu ouvi uma voz me dizer: calma, eu estou contigo. Segurou na minha mão, porque parecia que eu estava afundando naquele chão ali no hospital evangélico. E a mão me segurou, me sustentou. E aquilo renovou a minha força, que eu saí dali e ouvi do médico que ele disse: eu nunca ouvi alguém receber um diagnóstico de um câncer e comportar como você se comportou. Porque eu aproveitei para falar de Jesus para o médico naquela hora ali, dizendo para ele que Deus estava no controle, que tudo que eu tivesse que passar, eu passaria, porque o Senhor é comigo. E eu creio que essa confiança, essa espera e a confiança no renovo foram suficientes para que eu apenas 5 dias ficasse internado no hospital e já pudesse sair andando e falando do amor de Deus nas alas para aqueles doentes que estavam mais cansados. Ah, queridos, renovo.
Isso faz uma diferença muito grande, o renovo espiritual. E a renovação das forças prometidas em Isaías envolve um rejuvenescimento. É lógico que não tem mágica, né? Eu estou com 65 anos, não tem mais aquele vigor lá dos 20, mas o rejuvenescimento aqui é o rejuvenescimento da alma, do espírito. O físico, ele vai se esvaindo, o vigor, mas o espírito, ele renova a cada dia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encha de vigor, que Ele possa fazer como a águia. Esse texto, como eu disse, é uma poesia hebraica, que tem alguns paralelismos, ou seja, parábolas, aquilo que o Senhor Jesus, mestre, usou muito. Aqui esse texto de Isaías tem paralelismos, capítulo 40, e um dos paralelismos está aqui, a comparação entre a águia, né, que voa nas alturas, e a vida cristã, simbolizando a capacidade de superar as dificuldades. Dizem que a águia aos 40 anos, ela revigora, ela arranca as unhas, até o bico, e renova, nasce tudo de novo. Não sei se tem alguém da área aí que sabe melhor do que eu, mas é um simbolismo muito bacana em relação à nossa vida. E eu sou um exemplo, que eu me converti aos 33 anos, já idoso para os planos, porque geralmente, nasci na igreja, tem hora que eu fico ouvindo, eu nasci na igreja. Você nasceu na maternidade, né? Mas foi aos 33 anos que o Papai do Céu me deu um ultimato, e ali eu entendi que Deus tinha um plano para a minha vida. E hoje, aos 65, não tão jovem assim, mas rejuvenescido, revigorado pelo nosso Santo Senhor e Salvador. Mas Deus fez isso na Bíblia com várias pessoas. Lembra de Elias? Elias foi revigorado, Deus enviou um anjo, ele estava ali com medo da Jezabel, e ali Deus envia um anjo, e o anjo revigora o ânimo de Elias. E Moisés, Deus usou Arão e Ur para segurar as suas mãos, revigorando o seu ânimo. E o apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, 2 Coríntios 12, 9, Deus revigorou e sustentou Paulo. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve as forças revigoradas ali no jardim do Getsêmani, prestes a entregar a sua vida por amor a nós, e ali ele foi revigorado, que ele chegou ao ponto de pedir: passa de mim esse cálice, contudo seja feita a vontade do Senhor. Então, meus queridos, esse é o conceito de renovação, é um lembrete poderoso de que nós não estamos sozinhos. Quando vierem as lutas, quando este novo ano te apresentar dificuldades, eu não estou sendo aqui profeta do caos, mas é natural passarmos por problemas, seja câncer, seja um problema, desemprego, seja qual for o problema, nós temos que confiar, e como as águias nós vamos voar altos. O versículo continua dizendo que aqueles que confiam no Senhor voam alto como as águias. As águias chegam a voar 40 quilômetros, a 40 quilômetros do plano terreno. Vocês imaginam o que é isso? E a visão dela é tão aguçada que dizem que lá do alto ela consegue focar no seu alvo aqui de baixo. Assim somos nós, irmãos. Deus quer que nós voemos às alturas. Deus não nos quer mendigando, comendo migalhas aqui nessa terra. Conta-se a história de um ovo de águia que foi encontrado, e o homem achou interessante, levou o ovo lá e colocou lá no galinheiro. E aí a galinha não sabia de nada, sentou em cima ali junto com os ovinhos, e nasceu a águia. No início era até atração turística, todo mundo achava bonito, mas
que galo é esse? Os pintinhos tudo assim, e a águia maior, né? E muita gente ia lá, e ele não sabia o que era. Só que um dia, aquele pássaro foi crescendo, e passou um grupo de águias, lá nas alturas, e deram aquele pio, e a águia lá embaixo ouviu, e diz que ela bateu asa, e nunca mais voltou naquele galinheiro. Queridos, Deus tem planos para mim e para você. Eu mendiguei muito tempo, eu vivi 33 anos da minha vida ciscando, comendo lixo, bebendo álcool. Foram os piores anos da minha vida. A minha juventude, eu não tenho muito prazer de lembrar, porque foram dias terríveis, com as drogas, com desobediência, prostituição, todas as mazelas desse mundo. Mas, para a honra e glória do Senhor, Ele me libertou. E nesta noite, uma das coisas que eu quero fazer aqui é dar o meu testemunho. Voar como águias. Esperar, renovar, voar. Mas o texto fala de correr. Aqui tem o irmão Zezinho que gosta de correr, né? Ah, meus queridos, a vida cristã é uma corrida. Mas não é uma corrida de 100 metros, que 9 segundos é uma maratona. E nessa maratona que nós estamos correndo, nós precisamos da companhia gloriosa do Senhor. Sem o Senhor, como disse Moisés, sem a tua presença eu não saio daqui. Da mesma forma, sem a presença do Senhor, eu não vou seguir o 2025. E nós precisamos da presença do Senhor. O salmista, no Salmo 103, diz que Deus renova a sua juventude como a da águia. Portanto, esse versículo reforça essa ideia do renovo, da capacitação tão necessária para seguir em frente. Um outro ponto enfatizado pelo profeta, que quando nós confiamos no Senhor, nós ganhamos a capacidade de ver além das dificuldades. Lembra que eu falei? Lá do alto, ela enxerga o seu alvo. Assim é na vida cristã. Quando nós olhamos para o alto, como Paulo disse, né? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é perfeito, nisto pensai. Pensar nas coisas lá de cima. Nós não podemos ficar pensando só nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo mesmo diz: aqueles que têm a sua visão voltada somente para as coisas desse mundo, são as mais infelizes criaturas. Portanto, nós precisamos olhar para o alto. Correm e não ficam exaustos. Ah, meus queridos, aqueles que esperam no Senhor, correm e não ficam exaustos. Ou seja, está falando aqui da capacidade de perseverar. Hebreus 12:1, nós somos convidados a correr com perseverança a corrida que nos está proposta. O corredor, se ele ficar olhando muito para os lados, ele se perde, não é? Tem hora que eu fico vendo as corridas, as pessoas ficam preocupadas, mas o corredor que foca no alvo, na fita, esse é que chega. Conta-se uma fábula, a lebre e a tartaruga marcaram uma corrida, e a lebre já, vai ser fichinha, marcaram o dia, a lebre partiu, deu um tiro, né? E a tartaruga foi na sua marcha lenta. Aí a lebre correu tanto, se cansou, e ela viu então uma moita, uma árvore, moita é lá em Minas, fala moita, uma sombra. Aí ela falou assim: eu vou descansar, a dona tartaruga lerda do jeito que é, não vai chegar tão cedo. Só que a lebre dormiu, apagou. A tartaruga veio no seu passo lento e olhou: dona lebre, a senhora que está cansada? E foi embora. A lebre então desperta do sono, e ela correu.
Só que quando ela estava chegando, a tartaruga já estava cruzando a linha de chegada. É uma fábula que podemos trazer como ilustração para a nossa vida. Muitos têm parado no meio da corrida para um descanso, para um flerte, para fazer algo que não é agradável ao Senhor, e por isso não tem alcançado o prêmio, não tem chegado na reta final. Sejamos como a tartaruga, mesmo com passos lentos, mas continuidade. A vida cristã é continuismo, é seguir em frente, não olhar para o lado, não parar para dar um tempinho. Eu tenho ouvido assim de algumas pessoas, dizendo, não, eu estou dando um tempo. Sábado mesmo eu estava lá na praia, conversei com uma jovem, ela é baiana, não, eu estou dando um tempo com esse negócio de crente. E aí nós conversamos bastante, mas tudo fruto de experiências com pessoas. Eu falei, não se decepcione. Com o Senhor você nunca vai se decepcionar. Olhe para Jesus. Não fica olhando para esses homens não, que homens vão sempre decepcionar. Então, meus irmãos, essa promessa de correr sem ficar exausto, não significa ausência de desafios. A vida cristã, nós sempre seremos visitados por dificuldades. Lembra da travessia do mar da Galileia? Jesus estava no barco, mas isso não isentou os discípulos de passarem por aquela tormenta, por aquela dificuldade. Assim é na vida, nós não estamos isentos, mas nós devemos correr, olhando firme para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Mas aí tem a outra palavra, correr, andar. Se não pode correr, ande. O que não pode é ficar parado. Na vida cristã, a inércia não tem espaço. Nós temos que andar. Não pode correr, ande. Se movimente, porque tudo isso é para o louvor e a glória do Senhor. E por último, o cansar. Aí eu sou obrigado a recorrer a Mateus 11, 28, 30. Palavras de Jesus que nos convida a ir até Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Queridos, que o Senhor nos ajude. Não importa quais os desafios, não importa quais as corridas, as caminhadas que você tem que fazer nesse 2025, mas de uma coisa tenha certeza, que o Senhor estará contigo. Pois é no poder do Senhor, não é na nossa força, não é no nosso intelecto, não é na nossa capacidade de articular, de gerir, nada disso. É nas poderosas mãos do Senhor que nós vamos sair vencedores, chegando dia 31 de dezembro, com muitos motivos para agradecer ao Senhor. Em Isaías 40, 31, nós encontramos essa promessa. É uma promessa que ecoa pelos séculos, trazendo conforto e encorajamento para todos os que confiam no Senhor. E ela então nos convida a uma fé ativa, enquanto superamos as dificuldades. Portanto, que possamos encontrar em Deus essa fonte constante de renovação e fortalecimento, e que a nossa jornada de fé seja marcada pela confiança na fidelidade do Senhor, que nos capacita a enfrentar a cada dia, cheio de fé e de esperança.